Gênesis capítulo de número 11 está escrito assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Isso aqui é muito forte. Eu quero que você entenda o que eu quero te passar. Está escrito assim: em toda a terra havia uma só língua e uma só maneira de falar. Aqui a famosa história da Torre de Babel, aonde ali queriam construir uma torre tão grande, e na Bíblia vai falar que Deus vai mandar o povo para crescer e se multiplicar, cada um ir para um lado, se multiplicando, crescendo. Mas aqui vai acontecer algo muito interessante, que eles vão ter uma ideia em que eles deveriam crescer, mas deveriam construir uma torre tão grande que todos iriam crescer em volta daquela torre. E Deus, quando vê que eles estavam querendo desobedecer aquilo que era mandamento, Deus vai pegar e vai mudar a língua e a forma de falar de cada um deles. Cada um vai falar uma coisa. E quando vai fazer a hora de construir a torre, é como se quando um pedisse cimento, o outro trazia pá. Porque ali eles já não entendiam o que o um e o outro estavam falando. E aí, ali foi feito a divisão de todas as línguas. O que eu quero que você entenda é que Deus, ele vai mudar a língua e a forma de falar de cada pessoa, justamente porque quando alguém fala a mesma língua, entende o que o outro está falando, isso aqui é muito forte. Eu fico pensando assim, se eles não tivessem a condição de construir essa torre, Deus não precisava mudar a língua deles. Se isso aconteceu, é porque realmente eles poderiam ter feito aquela torre. Então eu quero que você entenda o poder que tem quando você tem alguém do teu lado que fala a mesma língua que você. O poder que tem quando você tem a sua família falando a mesma língua que você, os teus amigos falando a mesma língua que você, pessoas na tua vida que vão falar a mesma língua que você, que vão sonhar, que vão acreditar da mesma forma que você. Eu quero que você entenda isso. Você precisa ter pessoas à tua volta que vão falar a mesma língua e da mesma maneira que você. Que quando você falar de Deus, eles vão falar de Deus também. Quando você falar de vitória, eles vão falar de vitória também. Quando você falar de conquista, eles vão falar de conquista também. Porque a pior coisa que tem é você falar de vitória para alguém que vai falar de derrota. Você falar de conquista para alguém que vai falar de perda. Eu não estou falando que você não tem que ser um canal de bênção para a vida de alguém. Tem que ser. Mas andar com pessoas o tempo todo, andar com pessoas negativas, se você não tiver a tua positividade, a tua fé ativa de verdade, você acaba se tornando negativo também. Se você andar com pessoas que não acreditam, se você realmente não tiver firme, se você realmente não tiver firme naquilo que Deus colocou no teu coração, talvez você vai deixar de acreditar naquilo que você tanto espera. Então o que eu quero que você entenda é: você precisa estar junto de pessoas que vão falar a mesma língua que você, que vão ter a mesma fé que você e que vão falar da mesma maneira que você. Olha isso aqui.
em toda a terra havia apenas uma língua. Minha amiga Jéssica, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe. Olha isso aqui, Jéssica. Gênesis capítulo 11. Olha isso aqui. Em toda a terra havia apenas uma língua. Observe que sempre, quando há uma união, quando pessoas se entendem, isso é poderoso. Às vezes o teu problema é que você conta do teu projeto. Primeiro, o teu projeto você tem que contar para Deus, em primeiro lugar. Mas o teu problema é que você conta do teu projeto, do teu sonho, da tua expectativa para alguém que não vai sonhar com você. Você conta do teu projeto, do teu sonho, da tua expectativa para alguém que não fala a mesma língua de fé, a mesma língua espiritual que a tua. Se a pessoa não tem a mesma fé que você, ela não vai acreditar na tua promessa. Se a pessoa não fala a mesma língua espiritual que você, ela não vai acreditar no teu sonho. Se a pessoa não fala a mesma língua de adoração que você, ela não vai acreditar naquilo que você tanto tem falado, que é promessa de Deus na tua vida. Então entenda. Quando alguém não fala a mesma língua que você, é um projeto que não acontece. Alguns projetos é de Deus não acontecer, mas alguns projetos eram para acontecer e não acontece. A Torre de Babel é um projeto onde Deus vai mudar a língua das pessoas para que a torre não aconteça, para que esse projeto não vire realidade. Só que quantos projetos Deus quer que aconteça na tua vida e não acontece? Porque você está no lugar errado, da forma errada e com as pessoas erradas. Quantos projetos na tua vida não acontecem? Porque você está no lugar errado, da forma errada, com as pessoas erradas e com pessoas que não falam a mesma língua que você. Quantas coisas não acontecem por causa disso? Muitas coisas não têm acontecido por causa disso. Você precisa ter uma fé diferente dentro de você. A tua fé precisa estar ativa. Felipe, a minha família não fala a mesma língua que eu, então a partir de hoje você vai orar a Deus, que a minha família venha entender o que eu estou falando, que a fé da minha família venha a ser uma fé maior do que a minha. Deus, da mesma forma que o Senhor mudou as línguas daqueles homens na Torre de Babel para que a torre não viesse a ser construída, muda a língua da minha família para que projetos venham a ser construídos. Deus vai fazer o oposto, Ele vai mudar a língua de pessoas que não são espirituais para ser, de pessoas que não têm a palavra de autoridade na tua boca, vão passar a ter. Eu quero declarar, a tua família vai passar a ter uma palavra de autoridade sobre a tua boca. A tua família vai passar a proclamar e declarar o nome de Jesus sobre a sua vida. Quando você perceber, o teu marido que não falava de Deus vai passar a falar de Deus. A tua esposa que não falava de fé vai começar a falar de fé. O teu filho que não citava a palavra vai começar a citar a palavra. Pessoas da tua parentela que não acreditavam em Deus vão passar a declarar que Deus é Deus sobre a tua casa, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria família. Eu quero declarar que a língua que declarava a maldição, a língua que só declarava palavrão, palavra contrária, a língua que só declarava palavras torpes, vai começar a declarar: Jesus Cristo é o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e eu não serei atingido. A palavra que vai sair da boca deste parente teu, deste familiar teu, vai começar a mudar. Porque a palavra ela é poderosa quando as pessoas entendem que precisamos falar a mesma língua. Eu vou repetir aqui, Gênesis capítulo 11,
Deus vai mudar a língua do povo, para o povo não construir a torre de Babel, para o povo não construir a torre de Babel. Deus não queria aquela torre construída. Só que a maior língua que alguém vai falar não é o português e o inglês, é a língua na qual se chama fé, expectativa de milagre, é a língua na qual se chama espiritualidade. Quando você está com alguém que também é espiritual do teu lado, o dia que você está desanimado, ele te anima. Muitas vezes, quando eu era mais novo, às vezes tinha aquele dia que a gente fazia um propósito. A gente fez um propósito uma vez, eu e uns amigos meus, de 100 dias de monte. Era um dos primeiros propósitos. Depois eu fiz sozinho de 200, de 250, de 280 dias de monte. Mas eu me lembro que um dos primeiros propósitos de um prazo maior que eu fiz foi com os amigos meus. E era um propósito de 100 dias de monte. E na época, quando um desanimava, o outro não. A gente não fez o propósito, você vai vencer. Lembra que você está orando por isso? Lembra que você está orando por aquilo? E outra coisa, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você esteja do meu lado, eu preciso que você suba um monte comigo. Então, quando um estava desanimado, os outros animavam aquele que desanimou, porque nos colocamos em mesma língua, na mesma língua, no mesmo propósito, no mesmo sentido, na mesma fé. E quando, na mesma campanha de monte, quando se tem isso, acontece que o povo se torna mais forte. Sabe aonde o povo de Deus erra muito? Sabe aonde o povo de Deus erra muito? Porque cada um quer falar mal de uma igreja. Cada um quer falar mal de uma doutrina. Cada um quer criticar. Não, o povo da Bleia vai criticar o povo da Assembleia, quer criticar o povo da outra igreja. O povo da outra igreja quer criticar o povo da Assembleia. O povo de tal não vai com o povo de tal. Ei, isso está errado. A divisão foi feita para não construir a Torre de Babel. Mas quando se trata de construir um evangelho pleno, não tem que haver divisão. Não tem que haver divisão. Só que infelizmente ainda tem uma divisão até hoje. Eu quero declarar que a divisão está caindo por terra. E Deus está entrando dentro da tua casa, da tua parentela, para colocar uma só língua. Uma língua de fé, uma língua de espiritualidade. Uma língua de vitória. Uma língua de expectativa de milagre. Uma língua de palavra de Deus. Eu quero declarar que na boca de quem só tinha palavrão, na boca de quem só tinha palavra negativa, você vai ver essa pessoa citando versículos bíblicos, essa pessoa orando, essa pessoa falando de Jesus. Essa boca que só citava maldição, a partir de hoje só vai citar vitória, só vai citar bênção. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E eu quero orar contigo, eu quero orar. Eu quero declarar esse milagre, eu quero declarar essa fé, eu quero declarar esse acontecimento na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que faz. Ó Pai, eu venho clamar para que os Teus filhos venham entender aquilo que é espiritualidade, aquilo que é fé, aquilo que é expectativa de um novo tempo, expectativa de milagre, expectativa de um acontecimento diferente. Ó Pai, entra na vida dessa pessoa, entra na casa, na família, no meio da parentela. E que aquele, Pai, que era viciado em drogas, em bebida, venha estar dependente não da droga, não da bebida, mas da Tua presença. Aquele que só declarava palavras de maldição, venha declarar palavras de bênção. Aquele que só falava palavrão, venha só falar versículos bíblicos, venha só citar aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que acredita. Pai, eu venho declarar que o Senhor está mudando
todo um jeito de falar, toda uma linguagem, toda uma maneira de falar daqueles que falavam palavras contrárias. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor está trazendo um novo tempo para este coração que acredita, para esta pessoa que está cheio de uma expectativa de fé e de milagre. Eu profetizo que você vai viver a melhor época da tua história e que a tua expectativa, a tua linguagem de vitória, de milagre está sendo transformada em nome de Jesus. Eu libero toda sorte de bênção sobre a tua vida e a partir de hoje Deus está trazendo uma nova essência de linguagem espiritual para a tua vida em nome de Jesus. Gente, fica na paz, Deus abençoe. Estamos aqui trazendo uma palavra de fé para o teu coração e eu creio que você já está acordando melhor, você já está tendo uma palavra melhor para o teu dia. Não amaldiçoa o teu dia, não declara uma linguagem que não venha a ser espiritual, que não venha a ser uma linguagem de fé, porque a linguagem errada, ela destrói um projeto. Mas quando você fala uma língua de milagre, uma língua espiritual, uma língua de fé, uma linguagem de expectativa de mudança, você alcança todos os projetos que Deus colocou no teu coração. Amém? O que sai da tua boca, porque a palavra não volta vazia. Então, o que sai da tua boca, ela tem o poder de mudar a tua história. Eu pergunto para você, encerrando essa live, qual palavra você tem declarado? O que tem saído sobre a tua boca? Qual palavra você tem liberado sobre o teu projeto, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre o teu ministério? Qual palavra você tem liberado sobre os teus projetos, sobre a tua família? Fica aí, libere palavras de fé que você alcançará os teus milagres. Deus abençoe, fica na paz, bom dia com Jesus, na paz.